Paz do Senhor Jesus, olá a todos vocês que no terceiro programa já estamos nos tornando uma família, comunhamos essa mesma fé, esse mesmo Espírito, esse mesmo batismo, esse mesmo Deus, a mesma doutrina, tendo eu a certeza de que você, junto comigo, estamos no caminho da salvação, se queremos andar realmente na palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, eu quero hoje discorrer de um assunto tremendo e que nós também falamos nas nossas literaturas dadas pelo Espírito Santo sobre o próprio Paráclito da igreja, Espírito Santo. Nós temos avisado aos irmãos, mostrado, Espírito Santo, eu preciso te conhecer, é o livro Master, 700 páginas. Espírito Santo, eu preciso conhecer o teu dom, os teus dons, né? São praticamente 50. Espírito Santo, eu preciso conhecer o teu fruto. Já temos discorrido sobre isso. Portanto, amados irmãos, Igreja do Senhor, eu quero ler um versículo bíblico. Não quero aqui estar desmerecendo homens de Deus, não estou aqui para contendiar, não estou aqui para causar polêmica, apenas biblicamente, como biblista, trazer às pessoas a realidade da palavra do Senhor sobre predestinação. Predestinação se dá a entender que salvo uma vez, salvo para sempre. Você desceu as águas, você está salvo. É isso que se prega, é isso que se diz. Mas, na verdade, a Bíblia nos revela, por revelação e interpretação bíblica dada pelo Espírito Santo, que não é esta a verdade que se dizem por aí, a predestinação. Eu quero ler um versículo para o senhor e a senhora, para você que está me acompanhando agora. Quem sabe você é um líder que, por um acaso, você aprendeu sobre isso numa sala de aula teológica. Você aprendeu sobre isso lendo livros de autores que você não conhece, lendo livros de pessoas que também aprenderam de outras pessoas. E aquele ditado que eu dito sempre: não ensine a caçar uma onça se você nunca foi à selva caçar uma. Então, na verdade, meus amados irmãos, nós entendemos que a escola teológica é importante, o bacharelado é importante, o doutorado é importante. Não desprezo jamais os que estudaram, isso é muito importante, porque diminui, com certeza, a apostasia, diminui muito as besteiras que se dizem por aí, mas é importante entender que um obreiro não faz, que a teologia não faz e forma um obreiro, mas um obreiro ordenado e escolhido por Deus, ele faz teologia. Então, ele já é chamado por Deus, ele tem um chamado, ele tem uma marca do Senhor, então, junto à teologia, ele aprimora o seu conhecimento. Portanto, meu amado Senhor, nós não podemos ser pastores, ensinadores, mestres, por escolha própria, porque achamos que entendemos do assunto que nós queremos ensinar. Não, chamado de Deus, ensinar a palavra de Deus, ser pastor não é uma escolha nossa. Eu creio na predestinação de um ministério, a escolha, como foi Jeremias, como foi Moisés, como foi apóstolo Paulo, como foi o próprio Sansão, como foi João Batista. Ministério é predestinação, o que eu não creio num contexto geral e vou explicar para vós. Mas, na questão da salvação, não. Salvação é uma conquista diária. Salvação é um exercício diário da busca da comunhão, da santidade, da justiça, da integridade, firmada na lealdade e na fidelidade, que são duas coisas distintas, fidelidade e lealdade. Portanto, eu quero ler para os irmãos Romanos capítulo 8, que diz assim, olha: portanto, agora nenhuma condenação ou nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em algumas traduções, se o Espírito ainda habita em vós. Então, está claro que nós não podemos
a viver uma vida de bênção se o Espírito do Senhor não está em nós. Então, nenhuma condenação há se eu tenho o Espírito Santo. Então, se eu crer na predestinação, querida igreja, irmãos que me ouvem, seja você católico, seja você uma pessoa ainda que não tem nenhuma fé religiosa, você não fez nenhuma opção ainda, você está buscando o conhecimento através da busca em literaturas, em programas na televisão, em programas de rádio, etc., na própria rede social. Você, quem sabe, está procurando aonde se assegurar a sua fé. Portanto, se eu disser para os irmãos que o grande erro que estão se cometendo nessas doutrinas discrepantes, nessas doutrinas extremas, aonde parece que certas denominações são também predestinadas, segundo esses homens, para a salvação. É como se eu dissesse que porque estou na Assembleia de Deus, só a Assembleia de Deus vai subir. Embora alguns assembleanos dizem isso, que é a maior igreja do Brasil, a maior igreja do mundo. A maior igreja do mundo, a maior igreja do Brasil é aquela que Jesus está lá dentro. A maior igreja do Brasil não é aquela que a denominação traz 100 mil pastores, 200 mil pastores, eu sou pentecostal, eu sou neopentecostal. Meus amados irmãos, Jesus é simples, Jesus chamou a todos. Evidentemente, quando nós conhecemos a palavra de Deus, deixa eu dizer para o Senhor, o Espírito Santo, ele vai lhe ensinar. E aí, em vez de ficarmos aqui debatendo assuntos teológicos, contendiando ciência da Bíblia, sem a revelação do Espírito Santo, nós vamos nos tornar inimigos. E se tornarmos inimigos, o senhor batista e o assembleano e vice-versa, o senhor e eu não entraremos no reino do céu. Porque o Salmo 133, versículo 1, diz que quão bom e suave é que os irmãos andem em união. Mas por falta, meu senhor e minha senhora, pastor e pastora, por falta de uma comunhão com o Espírito Santo e se debruçar apenas em livros, estamos perdendo a nossa relação de comunhão com Deus e com os irmãos. Portanto, igreja amada do Senhor, a Bíblia disse em João 14, 26, que o Espírito Santo é Ele que ensinará todas as coisas. Não é mestres. Me dá repúdio quando alguém diz assim, olha, pastor, vamos hoje a um seminário, o senhor estará conosco ministrando, o senhor vai conhecer um grande expoente da palavra, um doutor, um mestre, um PhD, formado na escola aqui, formado na escola ali, formação acadêmica, por mais que o senhor tenha, a senhora tem, não te dá o direito da sua verdade ser absoluta. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu tenho dito nos programas. Imagina o senhor e a senhora que aquilo que nós mandamos os nossos alunos ir para a escola teológica estudar e buscar o conhecimento, imagina o senhor e a senhora. São lidos livros que homens inspirados pelo Espírito de Deus escreveram. E esses homens como Paulo, esses homens como Moisés, todos os profetas, nós não teríamos tempo por ter apenas meia hora de programa. Onde eles aprenderam o que nós hoje aprendemos. Onde eles foram ensinados quando nós hoje estamos lendo a Bíblia Sagrada. Aonde nós vamos buscar o conhecimento do Senhor. Se aquilo que nós lemos é baseado apenas em tudo que está escrito na Bíblia Sagrada. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Os profetas e todos os homens inspirados por Deus, eles foram revelados direto por Deus. Na sua consciência, no seu coração, foram ensinados pelo Mestre, Espírito Santo, que é o único que ensina. Já ensinava no Primeiro Testamento. Então esses homens não foram à escola. E nós hoje obrigamos alguém à escola, ou decidimos quem pode nos ensinar, se ele é PhD, se ele tem um diploma, se ele estudou o grego, se ele estudou o hebraico. Eu tenho dito isso, meu senhor e minha senhora. E às vezes eu choco algumas pessoas. E não digo isso por arrogância, pelo amor de Deus. Não digo isso por prepotência
ou querer ser melhor que alguém. Mas eu estudo hebraico há 19 anos. Eu leio, estudo. Quando eu não tinha livros, eu ia para a internet. E hoje eu tenho aqui, na minha casa, mais de 7 Bíblias em hebraico. Também no judaísmo, também em grega, Bíblias no grego, Bíblias católicas, Bíblias, o Ancorão. E eu estudo porque eu vivi praticamente, meu senhor e minha senhora, meu amigo e amiga. Eu vivi praticamente 19 anos da minha vida cristã, trancado dentro de um quarto nos Estados Unidos, ou no Brasil, quando aqui estava, lendo a Bíblia, porque na casa pastoral, nos Estados Unidos, eu não tinha televisão. Eu não tinha nada a não ser uma cama. E ficava ali dias e dias, porque no início de 2000, foi a época em que se nevou muito nos Estados Unidos. E Boston foi muito penalizada. Por quê? Porque, por um propósito de Deus, Deus sabia porque trouxe a Boston daquela geração, daquele início do ano 2000, neve como nunca antes da história de Massachusetts. Então eu morava praticamente no centro de Boston. E eu não tinha como sair de casa. Ir para onde? Só saía para ministrar a igreja. Só saía para ministrar aonde era convidado. Fora isso, voltava eu para a casa pastoral da All Grace Harvest Church e ali eu ficava debruçado nos livros na Bíblia. Mas mais do que isso, eu já disse isso, eu falo em igreja, não vou levantar minha causa, seria agora uma estupidez dizer isso, mas cada joelho meu tem uma marca. Horas de oração, horas, 8, 10, 12 horas por dia, com fone de ouvido, ouvindo hinos de adoração, chorando na presença de Deus. Eu não falava, eu não pedia, e aquela presença era tão grande que eu sentia meu corpo arrepiado, eu sentia o meu coração pulsar mais forte, e era a revelação do Senhor. E em cima da cama, quando de joelhos ali, debruçado na cama, com um bloco de papel, e eu escrevendo um texto 2, que a velocidade da revelação era tão grande, meu senhor e minha senhora, que eu não conseguia. Então, após eu terminar o meu período de oração, eu pegava aqueles bolsos virava 10, 15, 20, 30 páginas de um lado e do outro, aonde chegamos a esse livro do Espírito Santo, e dentre outros que já estão prontos, que queríamos lançar agora, já nessa semana que estamos aqui na Expo Cristã, queria lançar agora, tem livro sobre a escatologia, livro sobre missões, livro como criar os seus filhos na presença de Deus, sem filosofar. Nós temos um livro que fala sobre a unção, a presença e o poder. Qual a distinção entre os três? Eu posso ter poder e ter presença? Não. Eu posso ter presença e manifestar o poder? Também não. Eu posso ter a presença e eu ter o poder e como agir com a unção? Então, enfim, a predestinação, eu não quero ofender as pessoas. É a ausência do Espírito Santo, de revelação, e porque estudam demais e filosofam demais entre as suas denominações, se decide numa mesa convencional, se decide numa mesa de pseudos doutores, que a verdade deles tem que ser absoluta no Brasil e no mundo. E nós sabemos que todos pagarão por isso, porque Apocalipse 22, eu disse 8, 18, 19, quem tirar alguma palavra será cobrado. Quem acrescentar alguma palavra na Bíblia também será cobrado. Então, quando eu leio esse texto, se nós buscássemos o Espírito Santo, foi o enfático, a enfatização, melhor dizer, da palavra de Cristo. Pedi ao Pai o Espírito Santo, Lucas 11, 13. Se o senhor e a senhora pedir o Espírito Santo, para de pedir para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Não é pecado o senhor e a senhora orar pela sua família, orar pelos africanos, pelos ribeirinhos do Brasil. Não é pecado a senhora orar pela obra missionária. Não é pecado o senhor pedir pelas suas causas, pelo seu trabalho, pelas suas finanças. Não é pecado. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Clame, se tu oras 30 minutos por dia, invista 20 minutos pedindo o Espírito Santo. Ele te guiará, João 16, 13. Ele te ensinará, João 14, 26. Ele te regenerará, Tito 3, 5. Ele te inspirará onde tu deve ir, Atos 16.
Ele te inspirará aonde vais e aonde não deves ir. O Espírito Santo vai te ungir com uma sabedoria, com poder, com unção, com graça tremenda. Por causa de Atos 10:38, Jesus fez coisa boa, por onde passou fez coisas divinas e abençoou tanta gente e fez tanta cura, porque a Bíblia diz que o Pai o ungiu com o Espírito Santo. Então, se nós, em vez de sermos condecorados pelas universidades teológicas e sermos ungidos pelo Espírito Santo, vamos pregar mais a verdade, mais a realidade e vamos deixar menos confusão como tem sido deixado dentro das igrejas. Então, meus amados irmãos, Jeremias 29:11 diz: eu te darei o fim que tu deseja. Não é predestinação. A escolha, as mudanças são essenciais, mas a escolha do crescimento e para onde ir é sua. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se tu abrir a tua porta, cearemos junto. A escolha é sua, senão ninguém bate na porta. Se eu já sou predestinado, para que bater na minha porta? Ele já tem a chave. Ele entra como ele deseja e como deseja. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ao versículo 20, eu vos proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Qual você escolhe? Então não há predestinação. Olha, nós podemos dizer, por exemplo, João 17:12, o Senhor disse, Jesus, na última oração, a maior oração bíblica feita por Jesus e revelada, escrita, porque o Espírito Santo revela, logo após a sua ascensão, a João que escreve a oração, porque João não ouviu o que Jesus disse, mas o Espírito Santo revelou. Então, João 17:12, Jesus disse, nenhum deles, nenhum dos discípulos, nenhum daqueles que o Senhor me deu, se perdeu, a não ser o filho da perdição, Judas. Ah, pastor, então aí há predestinação, já estava predestinado Judas a se perder. Não, senhor. A Bíblia diz em Mateus 26:50, que quando Judas chega ao Getsêmani, para apontar quem era Jesus, ele abraça e beija, e Jesus disse, amigo, o que tu vieste a fazer? Ninguém chama um traidor de amigo. Nós o chamamos de traidor Judas. Que é Bíblia, fica fácil. João 15:15, o Senhor disse assim, ó, Judas estava lá. Eu não vos chamo de servo, mas eu vos chamo de amigo. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, o seu Senhor faz, mas o amigo sabe. Então, quando Jesus está chamando Judas de amigo, era mais uma oportunidade para que ele se arrependesse ali. Mas pela presciência de Deus, ele já sabia que Judas, por nada deste mundo, iria mudar a sua concepção. Ele só vai mudar logo à frente, meu senhor e minha senhora, quando ele vai se suicidar. Porque ele reconhece que ele errou, mas já é tarde demais. Então, você vê até pela atitude de Judas, que ele sente que ele podia ter mudado o destino da sua vida, se ele fizesse a escolha melhor. Portanto, meus amados irmãos, esse programa, ele tem um cunho de ensinar pelo Espírito Santo a revelação bíblica que é bom para a minha vida e a sua. Ezequiel 33:12, a justiça do justo não salvará no dia do seu pecado. Então, como há predestinação, se eu sou escolhido para ser salvo, não importa que eu tropece, que eu peque, que eu adultere, que eu fornique, que eu prostitua, que eu minta, que eu seja corrupto. Por quê? Porque amanhã Deus volta e diz, olha, eu estou chegando, hein? Conserta a casa, porque você vai subir. Não, nós temos que vigiar. A Bíblia é clara, Mateus 25, verso número 3, vigiai e orai, pois não sabeis a hora que o Senhor virá. Se eu sou predestinado, para que vigiar? Se eu já estou salvo, não preciso vigiar. Amados irmãos, o Senhor disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura por todo mundo, que é Marcos 16:15, para que pregar o evangelho a toda criatura? Se todos escolhidos já estão marcados pelo Senhor. Para que sair pregando? Eu estou perdendo meu tempo. Porque pregar o evangelho para quem já está salvo, eu perdi o meu tempo. Porque quem já está salvo, o Espírito Santo já o convenceu de que ele vai morar no céu. Então, meus amados irmãos, olha, Números 23, verso 19. O Senhor disse, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo eu alguma coisa não faria. Então, meus amados irmãos, vamos nos conscientizar da verdade bíblica, sem ficar defendendo bandeira. E eu vou dizer que a Batista está errada. Eu vou dizer que os batistas não vão herdar o reino dos céus. Eu vou dizer que o presbiteriano não vai herdar o reino do céu. Eu vou dizer que
a Igreja Deus e Amor, a Renascer, a Bola de Neve, a Universal. Nós não podemos cair nessa besteira, porque nós estamos criando contenda dentro da igreja. Então eu quero fazer uma oração, já estou terminando, preciso terminar, e quero pedir a vocês, ao senhor, à senhora, contribua. Nós temos uma obra missionária extensa, meu senhor, minha senhora, na Índia e na África, extensa. Nós fazemos a obra. Então eu peço ao senhor e à senhora, está aí passando aí no televisor a conta bancária do Bradesco, nos ajuda a fazer essa obra e o Senhor irá te recompensar. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por mais um programa abençoado, mais um programa inspirado pelo Teu Espírito Santo, mais um programa em que eu sou dirigido pelo Paráclito da igreja, por este santo Deus chamado Espírito Santo, 3 senhores, um só Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu abençoo essas vidas, Pai, que elas sejam batizadas, Senhor, não apenas por imersão nas águas, porque a imersão nas águas, meu Senhor, não salvará, mas a imersão, a fusão e a efusão pelo Espírito Santo, porque o ladrão da cruz do Calvário, Senhor, não foi batizado das águas, não orou em línguas, não teve tempo de dizimar nem ofertar, mas entrou de mão dada com o Senhor para o reino celestial. Então eu quero abençoar a sua vida, minha senhora. Se a senhora precisa de um pedido de oração, o senhor precisa de um pedido de oração, escreva o seu pedido, envia pelo e-mail que está passando aí embaixo no seu televisor, envia o seu e-mail. Beijo no teu coração, até o próximo programa, eu aqui e você aonde Deus escolher, querendo Deus.